primeiro exercício de fixação de pronome relativo. Vamos lá. Sublinhe as formas que completam a lacuna. A. Quem se refere a. Então, as opções que eu tenho aqui é o assunto a que me referi ou o assunto ao qual me referi. B. A empresa diretora sério progride. Eu tenho dois substantivos e há entre eles ideia de posse. Então, a empresa cujo diretor é sério. C. Eu tenho também dois substantivos, há entre eles ideia de posse. Só que aqui eu tenho o verbo conversar. Quem conversa, conversa com. Compare as letras B e C, elas são diferentes. Na letra B, não havia na frase nenhuma palavra que pedisse preposição. Então, o cujo não veio antecedido de preposição. Mas agora eu tenho um verbo que pede preposição. Quem conversa, conversa com o diretor. Então, aqui será com cujo. Lembrando que quando há ideia de posse, só posso o cujo mesmo. Então, não vou marcar nenhuma outra opção aí mesmo, na letra C. Letra D. No momento, sou homenageado, fico triste. Momento é o antecedente e ele dá a ideia de tempo. Se dá a ideia de tempo, eu posso usar no momento quando, no momento em que ou no momento no qual. Esse em que é porque quem é homenageado em algum momento. Então, ficou quando, em que e no qual. Esse no qual, masculino singular, por quê? Está concordando com o antecedente dele, momento, que é substantivo que está no masculino singular. Próxima, aí está a pessoa, sempre respeitei. Bom, posso usar o que? Posso. O que é coringa? O que eu posso usar para coisa ou pessoa? Tá. O verbo respeitar pede preposição? Não, não pede. Quem respeita, respeita o menino. O verbo é transitivo direto, não pede preposição. Esse conceito de verbo transitivo direto e indireto, você vai estudar ainda mais à frente, com mais calma, mais tranquilidade, em sintaxe. Mas é bom você já relembrar. Então, olha, quem respeita, respeita alguém. Então, o verbo não pede preposição. Então, vou usar que. Posso usar o quem? Não, não posso, porque o quem, ainda que o antecedente seja pessoa, eu só posso usar o quem preposicionado. Por isso, eu não posso só o quem. Posso a quem? Posso. Por que eu posso a quem? Porque aqui eu inseri uma preposição. Essa preposição, o verbo pede? Não. O verbo não pede. Já viu que o verbo respeitar é transitivo direto. Mas por que você colocou então essa preposição se o verbo não pede? Eu coloquei porque o quem eu só posso usar se vier com preposição. Ao inserir uma preposição numa frase, no objeto, quando o verbo não pede, esse passa a ser o objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado é aquele que vem com uma preposição que o verbo não pede. Tá certo, porque eu tive que inserir a preposição para usar o quem. Posso usar o a qual? Posso. Por que eu posso usar o a qual? Quando o antecedente é coisa ou pessoa, eu posso usar que, o qual e variantes. Então, beleza. Posso usar que, posso usar a qual. Posso usar a que? Não. Por que não? Por causa desse a. Esse a é preposição. Não confunda esse a do a que com a do a qual. O a do a qual é artigo. Beleza, então é por isso que o a qual estava certo. Mas o a que não pode porque esse a é preposição e o verbo não pede, seria erro de regência. Só pude usar aqui, por quê? Porque era o quem.
O quem tem que vir com preposição, mas o que não. Então, não posso colocar a que, entendeu? Linda essa daqui, então. Então, quais são as opções? Que, a quem ou a qual? F. Chegou o diretor, relatório, ninguém gostou. Vamos lá. Quem gosta, gosta do relatório, gosta de. E eu tenho aqui dois substantivos com ideia de posse. É o relatório do diretor. Então, como é que vai ficar? De cujo. Esse de é a preposição que o verbo gostar pediu. E esse cujo é a ideia de posse. Relatório do diretor. Letra G. As letras G, H e I, elas têm como antecedente lugar. O que vai variar é a regência, é a preposição que o verbo pede. Na letra G, quem mora, mora em. Então, se o verbo pede em posicionamento, então posso dizer, esta é a cidade onde eu morei. Aonde eu posso? Não, não posso aonde. Por quê? Porque esse a do aonde é preposição e quem mora, mora em. Posso usar em que? Posso. Em mais que. É o em que o verbo pede, mais o que. Posso usar na qual? Sim. O que seria esse na qual? Na qual é igual a união da preposição. Então, galera, vamos voltar aqui. Letra H. Esta é a cidade, gosto de ir. Quem gosta de ir a. Esse a indica destino. Então, o verbo ir pede preposição a, indicando destino, direção. Por isso, posso usar onde? Não, porque onde é preposição em. Posso usar aonde. Poderia usar a qual? Não. A qual, esse a aqui é artigo do pronome a qual. Só poderia usar a qual se viesse com crase. A qual. Não é isso? A qual gosto de ir. Aí sim. Sem crase, não posso. Então, até aqui eu posso aonde. Entendeu por que poderia com crase? Porque aí seria a preposição a mais o a de a qual. Então, faltaria o acento ali para estar correto. Para a qual eu posso? Posso. O verbo ir, ele pode vir com a preposição a ou com a preposição para. Entendeu? Tanto faz. Você pode dizer assim, eu vou a ou eu vou para. As duas são corretas. Só há uma sutil diferença. Porque quando você vai a, você vai e volta. Quando você vai para, você vai e fica um tempão. Ou você vai e não volta. Não se lembra dessa piadinha, não? Que as pessoas falavam assim? Eu não escuto mais isso. Mas não havia uma piadinha assim? Você quer ir a ou para? Nunca, não lembra disso? Por quê? O verbo ir aceita as duas, mas depende. Quando a pessoa está enchendo muito a sua paciência, você manda para, porque a chance de voltar é mínima. Ou ainda que volte, fica lá muito tempo te dando um refresco. É diferente de ir a, entendeu? Então, existe uma pequena diferença semântica, sim, mas o verbo ir aceita as duas formas. Por isso que aí poderia ser para a qual, tá bom? E o que sozinho não pode. O que sozinho não, né? Por quê? Não pode porque faltaria a preposição. Teria que ser a que. A que gosto de ir sempre. Tudo bem? Na letra I, esta é a cidade, vêm os visitantes. Bom, aqui eu quero que você anote uma curiosidade. Eu quero que você anote uma curiosidade. Olha aqui, o verbo vir. O verbo vir
ele pode tanto vir com a preposição a, como pode vir seguido da preposição para. O verbo vir aceita as duas preposições, vir a ou vir para. Claro que com mudança de sentido, porque quando você diz virá, por exemplo, venha a São Paulo. Quando você fala venha a São Paulo, ó, e pode também a preposição de, vou colocar as três, tá? Quando você fala venha a São Paulo, direção. Você pode dizer venha para São Paulo, também é lugar, mas significa que a pessoa vai ficar ou vai demorar muito. E pode também aceitar a preposição de, só que aí muda o sentido, porque de é origem. A é direção, destino. Está entendendo? Então, tudo pode. Eu posso dizer vim de São Paulo. Venho de São Paulo, aí vai ser origem. Ou venho a São Paulo, aí vai ser direção. Tô falando isso porque você vai ter que marcar aqui todas as possibilidades corretas. Então, venha comigo, olha. Esta é a cidade. Onde vêm os visitantes? Onde não. Onde não, porque onde eu uso quando é a preposição em. Aonde eu posso? Sim. Quem vem, vem a. Donde eu posso? Sim, porque ele pode vir de. Em que eu posso? Não, o verbo vir não aceita a preposição em. Do qual? Não, porque cidade não é feminino singular, então teria que ser da qual. Então aqui eu só tive as possibilidades aonde ou donde. Tudo bem? Tranquilo? Bom, agora vou rodar uma vinheta, nós vamos para o próximo vídeo, que é mais um exercício de fixação de pronome relativo. Fique ligado aí.